Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Nós vamos agora, unidos no sentimento de amor, de paz e tranquilidade, fazemos um breve comentário a respeito do capítulo 26 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título primordial é Dar de graça o que de graça receber. E especificamente no item 7, cujo título é Mediunidade gratuita. Todos nós, como espíritas, sabemos que a mediunidade não é privilégio de ninguém, que todos nós temos essa faculdade, e a doutrina espírita nos deixa bem claro que essa faculdade em uns é inerte, quer dizer, está adormecida, enquanto em outros está mais aflorada. No entanto, essa faculdade, que é a mediunidade, é uma faculdade que Deus nos deu gratuitamente e nós devemos usá-la gratuitamente. No entanto, o que vemos, muitas criaturas utilizaram dessa faculdade fantástica, maravilhosa, essa faculdade divina, que habita em todos os filhos desse Pai maravilhoso, nosso Pai querido Deus, utilizasse dela como uma profissão. Utilizando-se como uma profissão, ele está cometendo, entre aspas, um verdadeiro crime perante a divindade. Porque todos nós somos dotados. E essa dotação foi uma doação realmente, na expressão da palavra, doação do nosso Pai para nós. Como é que podemos vender aquilo que nós não compramos? Então, o nosso Mestre Jesus, quando ele esteve com seus discípulos, ele aconselhou o que está escrito no item inicial deste livro, que diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Esse dai de graça, que o que de graça recebeste, quando Jesus falou aos seus discípulos, é um preceito de que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. É o que está realmente escrito aqui no nosso livro. Então eles haviam recebido gratuitamente a faculdade, a capacidade de fazer curas. Então eles teriam que curar sem pegar nada em troca. Na atualidade, nós observamos que muitos médiuns que têm essa capacidade usam nada mais, nada menos como uma barganha, como moeda de troca. Nisso, eles estão propensos a receber a influência dos espíritos inferiores, que muitas das vezes utilizam-se daquele médium para galhofar, brincar com aqueles que vêm buscar um carinho, uma orientação, uma dor que está sofrendo, buscando ajuda. E qual é a finalidade do médium? É auxiliar. Jesus, quando ensinou para nós que devemos doar de graça o que de graça recebemos, essa faculdade nos leva à prática do amor e da caridade. Que nós só podemos... Ninguém dá um amor pago. O amor é gratuito. O dom da mediunidade é algo que nos leva a sentir realmente o nosso potencial como filhos de Deus. Jesus disse um dia para todos nós: sois pequenos deuses, fareis o que eu faço, ou até mais. Se Jesus teve o dom de curar, de auxiliar, de ajudar, de dar amor aos doentes, orientar, aconselhando, nós também temos essa potencialidade. Então, Kardec, quando estava fazendo a codificação espírita, ele, auxiliado pelos espíritos e pelos médiuns que com ele colaborava, ele tornou possível trazer para nós um conhecimento dos vários tipos de mediunidade que existem. Independentemente da qualidade de mediunidade que cada criatura tem, ela tem que saber respeitar a oportunidade que nos foi dada pelo nosso Pai.
A mediunidade gratuita, como nós entendemos, diz respeito a uma missão divina, abençoada pelo nosso Pai. E quais são os propósitos dessa mediunidade gratuita? Trazer à baila os ensinamentos de Jesus, transmitindo todas aquelas palavras maravilhosas que Ele nos deu. Levar consolo e esclarecimento para todos os necessitados. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos mostra que a mediunidade não pode ser uma profissão, porque isso desacreditaria moralmente o indivíduo que assim o fizesse. Mas é importante que tenhamos essa convicção e confiemos nesse Pai maravilhoso que não nos abandona, que na hora de nós termos a oportunidade de exercer essa faculdade, exercê-la com respeito, com amor, com santidade, com carinho, com respeito. Porque essa mediunidade, ela só existe por causa dos espíritos. Se não existissem os espíritos, não existiria a nossa mediunidade. É mesmo que uma máquina parada, seríamos a mediunidade em nós ia existir, mas o trabalho da mediunidade, ela jamais iria se propagar, porque é um fato que nós dependemos da espiritualidade para trazer para aqueles que vêm buscar um auxílio, um conselho, uma orientação. Os médiuns egoístas são aqueles que usam suas faculdades não para ajudar o próximo, mas para satisfazer o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade. Será que com isso eles comunicam-se com espíritos superiores? Será que os benfeitores espirituais transmitem por eles palavras de ajuda, de auxílio, quando eles vão cobrar? A espiritualidade do bem, ela não vai permanecer junto àquele médium que utiliza da mediunidade com fins totalmente profissionais. Dai de graça o que de graça recebeste, não diz o Evangelho. Nesse capítulo, ressalta-se tranquilamente a missão da mediunidade gratuita. Como já dissemos, é a benevolência e a caridade. Além disso, essa mediunidade mostra nossa responsabilidade para com o próximo e a missão da evangelização, que deve estar sempre acima dos nossos interesses, está em prol dos interesses daqueles que vêm buscar esse auxílio. Os médiuns têm como missão passar a mensagem dos espíritos. No entanto, aqueles que fogem à responsabilidade assumida perante Deus da prática da mediunidade e não trazem os seus princípios maiores, que é a prática do amor e da caridade, estão ombreando-se com entidades infelizes e sofredores que, por estarem em situação de inferioridade, querem colocar todos aqueles que vêm buscar através deles orientações. Nós temos os mentores amigos, os mentores espirituais, que nos pedem, que nos orienta e diz que a mediunidade gratuita é santa. E ainda os espíritos levam em conta o devotamento e o sacrifício de cada um de nós que somos médiuns. Para que eles procurem sempre divulgar tudo o que o Espiritismo nos ensina de uma forma séria, de uma forma honesta, porque a espiritualidade nos trouxe todos esses ensinamentos para que pudéssemos pôr em prática. E essa prática é o que chama a atenção daqueles que são cristãos de boa fé. Então, a mediunidade tem que ser praticada santamente. Os médiuns modernos conhecem essa faculdade como mediunidade. Mas já na época de Jesus, os apóstolos já tinham também essa mediunidade. E muito antes dos apóstolos de Jesus, Moisés já proibia
a entrar em contato com os mortos. Por quê? Porque a mediunidade já era conhecida. Talvez não com a linguagem de hoje, com a palavra mediunidade, mas se sabia que se entrava em contato com os mortos. É importante que tenhamos a responsabilidade de praticar esta faculdade divina e maravilhosa dentro dos princípios que a doutrina espírita nos ensina. Quando tivermos alguma dúvida, alguma necessidade, alguma dor a sanar, procuremos a casa espírita, onde vamos encontrar médiuns preparados para nos orientar, para nos dar o conselho necessário para sairmos das dores ou entendermos as dores que vivenciamos. Precisamos, como médiuns, sermos perseverantes, seguindo as leis naturais, seguindo os conhecimentos que a doutrina nos traz, para que sejamos entendidos pelos companheiros que vêm buscar ajuda como criaturas que realmente podem nos trazer algo mais para nossa sustentação, para a sustentação das dores que vem sentindo, das dificuldades que vem vivenciando. A mediunidade com Jesus é usá-la gratuitamente. Vamos repetir sempre, no serviço do bem, no esforço da prática do amor, no desenvolvimento do amor a Deus, no amor ao próximo e, consequentemente, no amor a si mesmo. Porque quando nós estamos ligados com a espiritualidade superior, nós temos a proteção em todos os sentidos para que possamos continuar nossa caminhada sem tropeços, sem desequilíbrios, sem dores, sem choros, enfim, seremos mais felizes, embora não fujamos das dificuldades da nossa vida em função dos erros praticados no passado e mesmo até nessa existência, mas saberemos como ultrapassar essas dificuldades com galhardia, com alegria, com tranquilidade. Os Espíritos nos trazem ensinamentos valiosos, né, de proteção, de inspiração, de orientação, enfim, de vivermos na vida material como espírito imortal. E esses espíritos continuam a nos dizer o seguinte, que quem usa essa faculdade jamais pode valer-se dos valores materiais. E aqueles que se afastam disso ficam à mercê dos espíritos inferiores, que vêm influenciar na sua vida, influenciar na sua moralidade, influenciar, embora sejam espíritos inteligentes, mas vai nos trazer dores e vai nos colocar na condição de enganadores. É necessário que tenhamos cautela, tenhamos respeito com tudo aquilo que fazemos com a nossa faculdade. É uma faculdade onde todos nós, utilizando dentro de um preceito divino, dentro dos preceitos que é orientado pelos ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos encontrar resultados favoráveis, tanto para nós como para aqueles que vêm buscar o nosso auxílio. Sendo uma faculdade que defende dos espíritos, se eles não existissem, ela também não existiria. A faculdade permanece conosco, mas o trabalho, o mediunato, que é o exercício dessa faculdade, ela realmente não vai existir. Portanto, o conselho dos espíritos é que pratiquemos essa mediunidade santamente e religiosamente. Porque a mediunidade de cura, por exemplo, é a transmissão de fluidos salutares dos bons espíritos, que deve ser feito fundamentado nos ensinamentos de Jesus, assim como Jesus fazia e os apóstolos faziam. Não somos Jesus, mas ele disse para nós, sois pequenos deuses, e como pequenos deuses, somos capazes de fazer igual ou mais do que ele fez. Assim foi a promessa do nosso mestre. Então Jesus recomendou aos discípulos que eles curassem, que eles curassem de graça, porque eles sabiam do potencial dos discípulos, embora eles tivessem dúvidas, mas ele sabia. E hoje, passado 2000 anos, nós também sabemos do nosso potencial e, orientados pela orientação da doutrina, nós não podemos divergir e desvirtuar a finalidade que nos compete, utilizando-se uma ferramenta tão promissora para viver, para fazer dela um comércio, fazer uma vida mercantil. A mediunidade, queridos, não é grandeza, não é motivo de grandeza espiritual. Muitas das vezes
A mediunidade ostensiva e muito ostensiva é nada mais, nada menos que um exercício para que nós possamos resgatar, às vezes, dívidas do passado, ou mesmo cumprir promessas que fizemos antes de encarnar nesse mundo terreno. Façamos o melhor, com a mediunidade abnegada, valiosa, como instrumento de disseminação do bem. É esse o instrumento, e nessa associação de benevolência e generosidade que Kardec nos ensinou, nós vamos descobrir que, através da prática do amor e da caridade, inconscientemente, nós estamos utilizando da nossa mediunidade. Jesus disse para nós que todos nós seremos bem-vindos no reino dos céus e no reino de Deus, onde está instalado, o qual está instalado nos nossos corações. É um instrumento de risco a mediunidade, mas depende de nós, através da nossa moral, através do nosso trabalho, do semear e do plantar, conquistaremos a alegria de sermos médiuns em Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.